Nossas orações, elas só chegam aos ouvidos de Deus quando nossos pecados estão expiados. Naquela época, Jesus não tinha vindo ainda, então eles tinham que fazer expiação para que as orações deles, né, subissem aos ouvidos de Deus, né? E isso aqui tem um ponto muito importante, né? Porque trazendo para os nossos dias de hoje, né? Hoje nós temos o Espírito Santo, né, que habita no nosso coração, mas como é importante nós estarmos na presença do Senhor, né, em comunhão com Ele e nos mantermos próximos dele, para que as nossas orações sejam ouvidas também. Toda vez que nós nos iramos, toda vez que nós, né, cometemos um pecado, toda vez que nós sentimos invejas, né, ciúmes, essas coisas da qual são frutos né, da carne ali, do pecado, nós nos afastamos do Espírito Santo, né? Não ele que se afasta, mas nós nos afastamos, né? E aí nós criamos uma barreira, né? Para que as nossas orações sejam escutadas por Deus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, para mais uma vez, Senhor, estudarmos a Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor esteja nos revelando aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender, repassar aos nossos irmãos. Abençoa as nossas vidas, Senhor, nos dê um dia de paz, de vitória, um dia, Senhor, na Tua presença, Pai. Um dia com alegria no coração. Abençoa as pessoas que estão em volta de nós. Que eles também possam sentir, Senhor, a Tua fragrância, Senhor. Abençoa o Fábio, o Caio, as pessoas que participam cotidianamente conosco, como a Marineide, a Tamires, Lucas, a irmã Lucinha, Jurandir, meu filho James, Senhor. O Caio, que agora está conosco diariamente, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando ele, Senhor. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 30, versículo 1 nos diz assim: E farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim o farás. E o seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado, será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão suas pontas. E com ouro puro o formarás, e o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. E também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados os farás. De ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará a expiação
sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações, uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. O versículo 11 fala a respeito do resgate da alma. E diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento. A metade tem um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbulos. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos acima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação. E será para a maioria aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Aí vem a pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, no versículo 17, farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e os porás entre a tenda da congregação e o altar, e deleitarás água nela. Aliás, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. O versículo 22 fala a respeito do azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra da perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E a mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base. Assim, santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas.
tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falaram aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne dos homens, nem fareis outra semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que comparecer, ou o homem que compuser tal perfume, como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. O incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, eunixa e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Amém? Este foi os mandamentos, os ensinamentos e o que é determinado a ser feito. E Deus falou com os seus sacerdotes para ser cumprido. E é de tal responsabilidade e compromisso que Deus coloca aqui de tal maneira que se o sujeito fizer isso para si próprio, ele será extirpado. Então, a gente vem vendo, né, o livro de Êxodo, ele vai ficando cada vez mais técnico, né, porque Deus vem entregando os detalhes, né, do tabernáculo, né, de cada medida, né, cada peça, como fazer, como não fazer, muita ordem, né, vê muita ordem aqui, muito. E aqui nesse capítulo 30 ele não é diferente, né, esse capítulo 30 ele vem falar de algumas coisas que não tinha tocado ainda, né, que é o altar do incenso. Aqui ele mostra aqui que esse altar ele vai ter cerca de 90 centímetros de altura, vai ser quadrado, né, de 45 por 45, vai ter uma borda, né, também, vai ser revestido de ouro, vai ter as argolas também nas pontas para poder ser carregado também com uma vara que também vai ser feita, né, com a madeira de acácia, revestida de ouro também, uma peça muito bonita, né? E ali vai ser aceso o incenso, né? Todos os dias, né? Né, de manhã e à tarde, né? Continuamente, né? Não pode apagar nunca, né? E um outro detalhe também que é interessante, que também terá. Bom, primeiro que ele fala que não é para acender incenso, que não é o próprio, né? Não é aquele que é destinado para aquilo, né? Que é o incenso que é preparado para Deus. Fala também que esse incenso não pode ser replicado, né?
para usar em casa, para usar em outros lugares, porque isso pode gerar morte. Pode não, se gera morte, inclusive, né? O que a palavra fala. É, diz também que não pode ter sacrifício, né? Estranho. Não pode ter ciência estranha, não pode ter sacrifício estranho, não pode ter, né, oferta ali que não é própria, né, da expiação mesmo, né? Mas tem um detalhe ali, porque uma coisa que não sei se todo mundo, eu estava lendo agora, me chamou a atenção, o sangue da expiação, que ele é feito uma vez por ano, né, por ano, pelo sumo sacerdote, no qual é derramado sobre o propiciatório, né, que está em cima da arca da aliança. Ele também é derramado no incenso, aqui nessa peça aqui. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote também derrama o sangue em cima dessa peça aqui do incenso, né? Isso é uma coisa interessante também. Ali ele fala, né, no 10 ali, ó, uma vez por ano, o versículo 10, uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Qual altar? O altar do incenso, ele está falando aqui. Com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez ao ano fará expiação sobre ele. Pelas vossas gerações, Santíssimo é ao Senhor. Então, esse altar de incenso aqui tem essa particularidade, né? É, aqui, depois tem o pagamento do resgate. Isso aqui é uma coisa bem curiosa, porque, assim, é, eles queriam fazer um recenseamento, né? Levantar. E esse recenseamento ele é acima só dos 20 anos de idade. Quem tinha mais de 20 anos de idade tinha que se apresentar, né? E, e ali eles tinham que pagar meio ciclo, né? E a moeda ali naquela época era prata. Esse meio ciclo, um ciclo dava mais ou menos acho que uns 13 gramas de prata. Então meio ciclo seriam cerca de 3 a 7 gramas de prata, mais ou menos, né? Aproximadamente. Era o que eles tinham que pagar ali, né? Entregar ali. É interessante porque o pobre ia pagar a mesma coisa que o rico. O rico também ia pagar a mesma coisa que o pobre. Então não importava se ele era rico ou se ele era pobre, ele ia pagar a mesma medida, né? E isso aqui tem um significado que era para o rico não se sentir mais do que o pobre, né? E nem o pobre se sentir menos do que o rico. Então, né, mostrando ali que todos eles tinham o mesmo valor, né? Uma outra coisa também é que eles não estavam comprando a expiação deles, eles não estavam comprando a salvação, né? Eles estavam mostrando a dependência deles do Senhor, né? A reverência deles ao Senhor, mas eles não estavam comprando a salvação deles aqui, né? É, um outro ponto aqui também, esse acima dos 20 anos era a idade onde os homens eles estavam adquirindo já a responsabilidade, né? Então era uma idade onde já era, né, considerado responsável, já estava mais adulto, então mais pronto para a guerra também, né? E para o trabalho também. Então era uma forma de eles identificarem esses homens também, né? Para formar, né, o exército deles depois também. Tá? E aqui também esse dinheiro ele vai ser utilizado para manutenção do tabernáculo, né? Pela tribo de Levi ali, para eles cuidarem da congregação ali. Então, esse dinheiro seria utilizado para isso. Aqui fala, ó, expiação de vossa alma, né? Será para me. O que que é? Que é memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação pela vossa alma. É, uma outra coisa também, em relação à oração, né? Nossas orações, elas só chegam aos ouvidos de Deus quando nossos pecados estão expiados, né? Naquela época,
eles não tinham Jesus ainda, né? Jesus não tinha vindo ainda, então eles tinham que fazer expiação para que as orações deles, né, subissem, né, aos ouvidos de Deus, né? E isso aqui tem um ponto muito importante, né? Porque trazendo para os nossos dias de hoje, né? Hoje nós temos o Espírito Santo, né, que habita no nosso coração, mas como é importante nós estarmos na presença do Senhor, né? Em comunhão com Ele e nos mantermos próximos dele, né? Para que as nossas orações sejam ouvidas também, né? Toda vez que nós nos iramos, toda vez que nós, né, cometemos um pecado, toda vez que nós, né, sentimos invejas, né, ciúmes, né, as coisas da qual, né, é, são frutos né, da carne ali, do pecado, nós nos afastamos do Espírito Santo, né? Não ele que se afasta, mas nós nos afastamos, né? E aí nós criamos uma barreira, né, para que as nossas orações sejam escutadas, né, por Deus. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre em comunhão, sempre em arrependimento, né, sempre reconhecendo os nossos erros, né, as nossas fraquezas diante de Deus, né, reconhecer, saber, né, ter a percepção que Deus não quer a nossa perfeição, né, o que Ele quer é um coração arrependido, né, e entregue a Ele. Aqui a bacia de bronze tinha uma bacia que ficava dentro do átrio, né, que dentro do pátio, só que ele ficava lá na porta né, do não sei se eu diria tabernáculo, porque acho que tabernáculo é tudo, né, mas da tenda ali, né. Então ficava essa bacia ali, né, e ali eles se limpavam, né, para poder, eles lavavam as mãos, tinha uma caneca também, né. Então eles pegavam tinha uma bacia com água, né, muita água, eles pegavam uma caneca ali e lavavam os pés e as mãos, né? E a representação disso daqui tem muito a ver com o que a gente estava falando agora, sobre se manter limpo, né, para que as nossas orações subam, né, aos ouvidos do Senhor. Então eles tinham que sempre se limpar para que, né, as orações deles pudessem chegar, né, a Deus ali. Então, essa é a importância da bacia ali de água, justamente para eles fazerem essa limpeza, né? Essa higiene. E eles não colocavam as mãos, né, e os pés dentro da bacia. Eles retiravam a água com aquela bacia menor e lavavam fora, porque senão eles iam, né, iam sujar toda a água, né? Eles tiravam a água que eles iam utilizar e se banhavam, né, lavavam os pés e as mãos fora né, da bacia ali. Lavarão pois as mãos e os pés para que não morram, né? Isso lhes será estatuto perpétuo. Tem três pontos aqui, né, que fala, né, para que não morram, né? A gente vê como rígido é isso daqui, né? Como organizado, né? Esse ritual aqui, né? Então fala da bacia, né, para fazer a lavagem das mãos. Depois tem o óleo também, né, da santa unção. Ele fala aqui que como esse óleo será produzido, né? Tu, pois, né, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, né, 500 ciclos de cinnamon. Um ciclo era uma medida de peso também, né? Então, esse ciclo de cinamomo que era a quantidade, né? A metade, a saber, 250 ciclos, né? E de cálamo também. Então, ele vai falando dos pesos, né? De cada item aqui para fazer, né, a composição desse óleo aqui, né? Aí fala que farás o óleo sagrado, né, para unção, né, o perfume composto segundo a arte do perfumista, né? E este será o óleo sagrado da unção, né? Como ele ungirá a tenda da congregação. Aí fala que tudo vai ser ungido aqui, tá vendo? Ungirás a tenda da congregação, né, a arca do testemunho, que é a Arca da Aliança, né? A mesa, né? Todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso e o altar do holocausto. A gente já falou isso aqui lá no, acho que tem uns 3 capítulos atrás que já tinha comentado, né?
sobre estar ungindo todas as peças e tal. E assim consagrará estas coisas para que sejam santíssimas, né? Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirá Arão, os filhos, né? E as consagrará para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção das vozes das gerações. E aí ele fala aqui que não se ungirá com esse óleo, né, o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis né, com outro semelhante, né, da mesma composição, não, né, não imitará o óleo também, né? É santo e será santo para vós outros, né? Aqui falando do respeito, né, em relação, né, ao óleo que está sendo produzido ali. E o óleo a gente sabe que representa o Espírito Santo, né? Então, assim, imagina, né? E ele fala aqui, né, que qualquer que compuser o óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, né, não é nem o estranho que vai morrer, né? É quem colocar sobre o estranho, né, ou seja, quem manuseia esse óleo, né, e coloca sobre o estranho, será eliminado do seu povo. E aqui não, bom, dá a entender que pode ser morte, né? Mas eliminado do povo também pode ser expulso dali, né? Entre eles, né? Mas é muito forte, né? Muito forte. Aqui volta a falar do incenso, então a gente falou do altar do incenso, aqui já está falando do incenso, a gente já tinha comentado um pouco, né? Falando aqui das substâncias que vão compor esse incenso, né? E que vai ser moído, né? Que vai misturar sal, né? Uma série de coisas aqui. E eu estava assistindo um vídeo que falava que tinha 11 itens aqui compondo, né, esse incenso aqui. E, e tinha um aroma muito gostoso mesmo. É, então, se a gente for imaginar lá dentro da tenda, né, do tabernáculo, eles acendiam o candelabro, né, que ficava tudo iluminado, tudo, né, em volta a ouro, assim, então, né, imagina que ia ficar muito bonito, né, e mais esse cheiro também do incenso, né, uma coisa muito gostosa mesmo, ia ser muito bonito, né, estar ali. E a gente lembrando também que o tabernáculo, ele era bonito por dentro, né, e ele ia ficando mais rústico por fora, né, e com maior proteção. Então a parte mais bela do tabernáculo era quanto mais perto de Deus, mais gostoso, mais bonito vai ficando, né? E quanto mais afastado, né, de Deus, mais rústico, né, mais do mundo vai ficando, né? E aqui fala também no 37, porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para cheirar, será eliminado do seu povo. Aqui fala a mesma coisa, né? Pode, né, sobre morte, né? Sobre ser expulso ali da comunidade do povo ali deles, né? Eu estava aqui meditando aqui nessa palavra do Senhor e ele me levou lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 em diante, né? Quando Elias se encontra com Acabe. E Acabe e Jezebel, eles tentam fazer um holocausto a Baal, da mesma forma que Elias fez para o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui há um relato interessante, né, que, que diz o seguinte, ó. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E Elias estava sozinho, hein? E ele falou: Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o punham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha,
e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra, né? E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde manhã até a noite, dizendo ali: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio do dia, Elias zombava deles. E dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará? E eles clamavam às grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor e estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas da semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-as sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Você vê que... E colocou água ainda em cima do altar, molhou todo o bezerro. Como é que vai pegar fogo num negócio desse, cheio de água? De maneira que as águas corriam ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que ofereceu-se ofertas de manjares, e o profeta Elias se chegou e disse: ó, o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu meu Senhor: responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão das profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então, amados, estas pessoas que tentaram fazer um altar semelhante e fizeram tudo isso, morreram.
Morreram todos. Eles invocaram o nome de Baal, que não existe, não há outro Deus senão o nosso Deus. E eles viram aqui e puderam sentir que só o Senhor é Deus. Então, é muito interessante tudo isso que a gente leu e chegou aqui. E para concluir, Fábio, Caio, Tamires e Ruth, essas palavras nos levam lá em Provérbios, capítulo 22. E é interessante que fala o seguinte, ó, o Provérbios, capítulo 22. Ele fala assim, ó, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, e todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Vou ler novamente para vocês entenderem. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. E o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se ira a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ela transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca de mulheres estranhas, aquele que contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares nas tuas entranhas, se aplicares todas elas aos seus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor, e te os faço saber hoje, se a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras da verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque pobres nem atropeles na porta ao aflito, porque o Senhor os defenderá a sua causa em juízo, e a nós
que roubam lhe atirarás a vida, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes com o iracundo, nem ande com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que dão mãos, não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Não se tens com que pagar, porque tirariam a tua cama de debaixo de ti. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Amém? Amém, Senhor. Eu estava lendo Oh, o Êxodo 20:30 e aqui no rodapé da Bíblia me leva esses versículos que eu li para vocês e o 1 Reis 18, que é semelhante ao altar que os ímpios tentaram fazer para invocar o Deus de Baal. Por isso que eu li aí, para confirmar, né? Que aquele que faz o negócio errado é morte certa. É morte certa. Prossiga aí, Fábio. amém. Só estava olhando aqui, falando aquela questão da morte, né? Falando que no texto, quando ele fala de morte imediata, aí pode significar apedrejamento, né? Pelo povo ali. Mas nesse caso aqui, quando ele fala que será eliminado do povo, né? Pode ser morte espiritual, pode ser banimento, né? Da pessoa também entre o povo, né? Pode ser outras coisas também. Mas a gente vai ver em Sim, outras, algumas leis mesmo que fala realmente de morte direta, né? Onde o povo apedreja, né? Essas coisas assim, né? Mas a gente vai ver isso aí mais pra frente. Jesus, Pai amado, meu Pai, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Gratidão, Pai, por cada palavra, pelos ensinamentos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos revelado, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Pai, nos instruindo, Senhor. Que nós possamos ter revelação, Pai, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, Pai, aproveitar essa oportunidade, Senhor. Essa oportunidade, Pai, única, Pai, de poder estar sentado aqui nessa mesa, Senhor, com os nossos irmãos, Pai, compartilhando a palavra, Pai, onde cada um pode compartilhar a forma que enxerga, Senhor, as Escrituras, Pai, para que possa cada vez mais enriquecer, Pai, o nosso conhecimento, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter a oportunidade, Pai, de ser agraciados com mais sabedoria, Senhor, para que nós possamos dirigir melhor a nossa vida, Senhor, que nós possamos é, fazer, Pai, cumprir o seu chamado, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua graça, Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, por sempre estar de braços abertos, Pai, para nos receber, para nos acolher, Pai, nas nossas aflições, Pai, nos nossos medos, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, Pai, nos protegendo, nos guiando, Senhor, guardando, Pai, nossos familiares, Senhor, guardando a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Guarda, Pai, sobre o seu manto sagrado. Nos reveste, Pai, com a sua armadura celestial, Senhor. Proteja nossa mente, Senhor, nossos ouvidos, nossos olhos, Pai. Proteja o nosso coração, Pai, a nossa boca, Senhor. Proteja nossos pés por onde nós caminharmos, Pai. Proteja, Pai, cada órgão do nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue, Pai, continue conosco, nos protegendo, Pai, iluminando nossos caminhos, nos guiando, Senhor, que nós possamos, Pai, enxergar a Ti, Pai, em todos os detalhes, Pai. Que o Senhor continue, Pai, cuidando de cada um de nós, Senhor, protegendo todas as pessoas que a gente ama, Senhor, acolhendo, Pai, as pessoas em necessidade, Pai, as pessoas na qual você tem te clamado, Senhor, clamado por ajuda, Senhor, clamado por uma saída, Pai. Que o Senhor estenda a sua misericórdia, Pai, a cada um de nós, Senhor, a cada pessoa doente, Pai, dos hospitais, Pai, doente, Pai, dos lares, Senhor. Que o Senhor olhe pelas crianças, Pai, pelos pais, Senhor, que estão aflitos, Pai, por não ter o que comer, Senhor. Pelos idosos, Pai. Olhe por todas as pessoas, Pai, traga paz nessa terra, Senhor, que nosso coração, Pai, seja transformado, Pai. Olhe pelas autoridades desse mundo, Pai, ilumine o coração deles, Pai, para que o bem, Senhor, o bem seja feito, Senhor, que eles tenham discernimento, Pai, do agir, Pai, do comandar, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Glória a Deus. Um ótimo dia a todos. Amém. A presença do Amém. Senhor. Deus abençoe. Amém. Tamires, Oi. não sei como é que você tá aí amanhã, mas se você pudesse trazer o capítulo de amanhã pra gente, ia ser legal, hein? Eu baixei até Consegue? meditando. Eu tava É? amanhã, sim, sexta-feira, né? Pronto. Se você precisar, Amanhã eu tenho que fazer. chegar alguém no comércio, a gente entra e ajuda, mas se você puder trazer pra gente, ia ser gostoso. Pode Uhum. ser? Tá Tá bom? Pode Amém. ser. Então tá bom. Tá. Beijão pra vocês, gente. Fica com Bom. Deus aí. Um ótimo dia aí. Tchau, tchau. Gente, Amém. Até mais. Tchau. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.